E aí galera, tudo bom? Aqui é o Kazuma, bora pro vídeo. Continuamos com Roland refletindo sobre o que Tilly disse a respeito de preferir acreditar que ele não fosse seu irmão, Rouxinol. Ao ver isso, pergunta se ele está bem. Então, Roland questiona Rouxinol sobre o que ela acha que Tilly quis dizer. Rouxinol responde, como ela iria saber? Talvez Tilly pense nele mais como um aliado do que um irmão. Roland pensa que já passou metade do inverno com ela, então ele compreenda melhor a personalidade dela. Mas será que ela quis dizer que não quer que o antigo príncipe Roland volte? Ou será que ela disse isso porque ele fingiu tão mal? Rouxinol pergunta por que ele se importa com isso, pois ele nem irmão dela. Além disso, sabia que ele estava mentindo quando afirmou que Tilly era sua irmã, mesmo sem usar seus poderes. E já que Tilly não era realmente sua irmã, se estava tudo bem dar aquela teoria. Roland comenta é apenas a base de ciências da natureza, e ainda falta alguns meses até o fim do inverno, então, Tilly provavelmente copiaria suas anotações mesmo sem permissão, mas ainda assim ela pediu a permissão, o que revela muito sobre sua personalidade. Além disso, as pessoas na Ilha Adormecida são, em sua maioria, bruxas. Mesmo que todas elas evoluam, ainda dependerão do poder das bruxas. No entanto, ele é diferente, pois seu conhecimento não apenas beneficia as bruxas, mas também as pessoas comuns. Esse é o poder que ele compartilha com todas as pessoas em quem confia. Em uma cabana, Lúcia comenta que está muito frio do lado de fora. Ana sugere que ela se aproxime para aquecer. Lúcia estende as mãos, e Ana usa sua habilidade. Lúcia abraça Ana e elogia a conveniência de sua habilidade, sentindo-se como se estivesse em uma fonte termal. Além disso, ela pergunta o que exatamente Ana está fazendo. Ana explica que algumas partes das novas armas precisam ser testadas várias vezes, já que Sua Alteza não estava certo de que funcionariam imediatamente. Além disso, Sua Alteza não veio com ela. Lúcia conta que ele mencionou que tinha que cuidar de algumas coisas e que viria mais tarde, e ele pediu a ela que se familiarizasse com sua nova habilidade. Ana pergunta a Lúcia sobre como é sua nova habilidade após evoluir. Lúcia, envergonhada, responde que não conseguiria enfrentar isso sem a ajuda dela e de Lady Spear. Ana assegura a Lúcia que ela já agradeceu e que não precisa se preocupar com isso, e sugere que elas deveriam verificar a nova habilidade de Lúcia. Lúcia concorda e concentra seu poder mágico em seu corpo, sentindo novamente a sensação estranha envolvendo seu coração. De repente, tudo se torna estranho e obscuro, dividindo-se em inúmeros blocos que se agrupam por cor, formando manchas de cores diferentes. No entanto, desta vez, ela não sente dor alguma, o que a permite se acalmar e observar cuidadosamente cada bloco. Ela descreve o que está vendo, mencionando que na superfície desses materiais há muitos quadradinhos de cores diferentes, como se fossem pinturas, mas acha que essas não são as partículas pequenas das quais Sua Alteza falou. Além disso, esses quadrados são grandes demais para serem considerados a base elementar de tudo. Ana comenta que deve haver uma classe maior do que o átomo. Lúcia diz que as partículas se unem de acordo com regras e padrões diferentes e que essas partículas maiores terão propriedades completamente diferentes devido às suas estruturas, de acordo com o que Sua Alteza explicou. Ana bate as mãos e diz que entendeu, sugerindo que deve ser algum tipo de habilidade derivada. Lúcia pergunta o que isso significa. Ana explica que é uma habilidade rara, possuída apenas por algumas bruxas adultas na União. De acordo com o que Agatha disse, você só pode adquirir uma habilidade derivada no dia da maioridade. Se não a obtiver nesse dia, não terá mais chances de desenvolvê-la. Ana acredita que essa habilidade derivada está relacionada à habilidade principal das bruxas ou, melhor ainda, fortalece a habilidade principal da bruxa. Por exemplo, Soraya precisa primeiro misturar pigmentos para criar tinta, a menos que ela tenha o pincel mágico. O mesmo vale para o livro da magia da Senhorita Scroll. Ela disse uma vez que, embora pudesse memorizar rapidamente a maioria dos livros antes da maioridade, não podia compartilhar o conteúdo com outras pessoas porque não tinha dinheiro para comprar pincéis e pergaminhos. Como a habilidade principal de Lúcia é a separação e restauração, Ana acredita que essas manchas coloridas podem ajudá-la a separar com precisão um tipo específico de elemento. Eles decidem testar para ver se Lúcia pode separar um determinado bloco de cores ou não. Lúcia concorda em tentar. Ao usar sua habilidade, os blocos coloridos aparecem novamente, e o metal processado começa a se desintegrar, revelando algumas pedras. Lúcia se sente exausta e pergunta o que é isso, observando que parecem até mesmo joias.
Ana sugere que provavelmente é um composto formado pelos outros elementos presentes na barra de ferro, mas não tem certeza. No entanto, ela planeja realizar alguns pequenos experimentos para verificar isso. Além disso, Ana acredita que Lúcia pode extrair uma parte específica de uma substância, e se ela estiver certa, isso significa que Lúcia pode separar algumas propriedades de um elemento e reorganizar o restante, em vez de quebrá-lo. Em um navio em direção à Vila da Fronteira, Otto pergunta ao rapaz o que está acontecendo na região oeste. O rapaz pede para não culpá-lo por trazê-lo à memória e explica que costumava haver joias e peles naquela área desagradável, mas agora é impossível encontrar nada disso. Otto, surpreso, comenta que eles costumavam sobreviver vendendo essas mercadorias e questiona se as pessoas da região oeste se tornaram todos bandidos. O rapaz explica que a situação se estabilizou desde que o príncipe Roland assumiu o controle da cidade da fronteira. A região oeste mudou bastante, e, como Otto sabe, a cidade é famosa por suas peles e joias. No entanto, ninguém sabe o que exatamente o príncipe tem feito no território. Mesmo que não possa comprar produtos locais, as vendas ainda estão em alta, e é possível vender de tudo, desde comida até tecidos para fábricas e lojas. Otto pergunta se ele está falando sério e espera que o rapaz não retorne de mãos vazias desta vez. Otto, por sua vez, está ciente de que sua verdadeira missão nesta viagem é encontrar o Lorde da Cidade da Fronteira, que é considerado um traidor. Por isso, ele está se disfarçando como um mercador. No entanto, não é uma tarefa fácil, pois ele precisa abandonar suas roupas de nobre, compartilhar um quarto com a tripulação e beber com eles. Antes de partir, Otto também perguntou aos ratos sobre a cidade adormecida, mas parece que ambos os príncipes governantes desses lugares são do tipo que o rei não gosta e foram deixados de lado. Com base nas informações que ele recebeu, a ascensão de Roland Wimbledon é realmente notável. No entanto, o problema é que, apesar da intensificação da guerra e da emissão de um decreto, ele não só permaneceu na região oeste, mas também se tornou uma grande ameaça ao novo rei. Entre todos os rumores sobre o príncipe Roland, o único que realmente importa para Otto é o fato de Roland ter feito pactos com os demônios e estar recrutando bruxas em segredo. No entanto, o que mais importa é que, contanto que Roland esteja contra a igreja, ele seria muito mais benéfico para o reino de Dun-Duke e Timothy. Ao avistar a vila, Otto fica surpreso e pergunta se aquele é realmente o porto da fronteira. Ele questiona se somente a cidade da fronteira tem posse desse porto, já que havia muito mais embarcações no cais do que na capital real, tanto em termos de tamanho quanto de quantidade. Otto também observa um tipo de navio que parece difícil de mover apenas com as mãos. Ele pergunta se eles verificam as mercadorias e se há alguma taxa para entrar. O rapaz explica que esses homens são policiais da cidade, e o policial diz se não houver mais problemas, espera que eles não bloqueiem o caminho. Otto continua fazendo perguntas e observando as coisas na vila. Cinzas passa e comenta sobre como os produtos do mercado comum não são dignos para Tilly. Andrea pergunta se Cinzas estava falando sério, pois neste mercado é possível encontrar produtos de todo o mundo, e não é correto generalizar as preferências dos outros. Cinzas diz que era de se esperar de Andrea, e Andrea agradece o elogio, dizendo que isso é o básico de ser uma dama. Quando Otto nota as duas, ele chama por Andrea. Ela se vira e o reconhece. Mais tarde, em uma taverna, Otto comenta que pensou que tudo aquilo fosse um sonho. Belinda e Ouro acreditam que ela havia falecido e ele nunca imaginaria que a veria novamente. Cinzas comenta que, logo após se encontrarem Andrea, o levou para uma taverna, se ele é o ex dela ou algo do tipo. Andrea pede a Cinzas que fique quieta, e mesmo se ficasse quieta, ninguém pensaria que ela fosse mudar. Cinzas argumenta que veio para protegê-la. Além disso, Andrea trouxe ali para comprar o presente de aniversário de Tilly, então expulsá-la agora seria inapropriado para uma nobre. Andrea menciona que o estilo aristocrático depende de quem está se referindo e não precisa disso com Cinzas. Otto, um pouco constrangido, pergunta se Cinzas é amiga de Andrea. Cinzas se apresenta e pergunta como Otto conheceu Andrea. Otto se apresenta e explica que veio do reino de Down, onde conheceu Andrea desde a infância, juntamente com sua irmã Belinda, Ouro e o filho mais velho do Rei do Amanhecer, Sua Alteza Apen. Todos eles eram muito próximos. Cinzas comenta que parece um grupo de meninos ricos e mimados e pergunta sobre o que ele quis dizer ao mencionar que pensava que Andrea estava morta. Quando Otto começa a explicar, Andrea interrompe e diz que já basta. Belinda e Ouro estão certos, a dama da família Kim que ele conhecia está morta.
Otto fica sem saber o que dizer e pensa nas famílias mais poderosas da cidade de Glow, a capital do reino de Down, que eram as famílias Toka, Qin e Louxi. Os líderes dessas famílias eram amigos próximos do rei e ocupavam altos cargos. Andrea é a filha mais velha da família Qin, com grande aparência e influência, o que naturalmente a tornava alvo de muitos pretendentes, incluindo Ouro e ele mesmo. No entanto, ninguém esperava que durante um passeio de primavera, a carruagem de Andrea sairia de controle e caísse de um penhasco. Eles procuraram por ela em todos os lugares, e muito tempo depois, encontraram o corpo caído no pé da montanha. Andrea revela que não foi um acidente. Otto não entende, então Andrea explica que o acidente da carruagem 5 anos atrás foi planejado por sua própria família, porque seu pai descobriu que ela era uma bruxa. Otto fica perplexo com a revelação, e Cinzas comenta que parece que ela fez um bom trabalho escondendo seus poderes, já que até conseguiu enganar seus amigos de infância. Andrea concorda e diz que, depois que seu pai descobriu isso, ele orquestrou o acidente, embora ela nem sequer estivesse na carruagem. Uma empregada e o cocheiro perderam suas vidas por ela, e então ela foi expulsa do reino de Down. No final, ela permaneceu escondida na cidade de Palizade, no reino de Graicastle, e posteriormente conheceu a mestra Tilly. Otto, ao entender a história, tenta explicar que o acidente foi planejado para protegê-la, especialmente da igreja. No entanto, antes de concluir sua explicação, Andrea pergunta como exatamente isso seria proteção, já que, contanto que seu pai não a abandonasse, o que a igreja poderia fazer, e mesmo que enviassem o exército da salvação diretamente para o interior da cidade para pegá-la, seu pai era o primeiro-ministro do reino de Down e controlava os grupos de vigilância. No entanto, ele não fez nada para ajudá-la e a jogou fora assim que pôde, e o pai de Nana era apenas um barão, mas ele foi diretamente ao castelo do Lorde e implorou pela misericórdia de Sua Alteza Roland, enquanto seu próprio pai a expulsou de casa. Ela questiona como isso pode ser chamado de proteção. Apesar disso, ela expressa felicidade em ver Otto novamente, mas pede a ele que esqueça tudo o que ouviu hoje, pois a dama da família que morreu há 5 anos. Otto menciona que Ouro ainda deixa flores em seu túmulo todos os anos e que ele não a esqueceu. Andrea comenta que o amor de Ouro não é recíproco e que ele a esquecerá um dia. Otto apenas observa sem dizer nada, refletindo que ele também não pode esquecê-la. No castelo, Roland é lembrado do aniversário de Tilly por Anna. Ela menciona que já que o aniversário de Tilly está chegando e ela vai fazer 20 anos, o que ele planeja dar de presente? Um livro, joias ou talvez cozinhar algo especial. Roland percebe que acabou de lembrar do aniversário de Tilly, pois as memórias do quarto príncipe estão cheias de experiências problemáticas e estratégias para evitar fazer qualquer coisa. Para o quarto príncipe, Tilly é algo do passado, e tudo relacionado a ela foi enterrado profundamente em sua mente. Tilly era a filha mais jovem da rainha, e o rei Wimbledon III costumava fazer uma celebração de aniversário para ela todos os anos no inverno, quando ainda estava vivo. Isso era um luxo que nem mesmo seu filho favorito, Timothy, tinha desfrutado. Quando Tilly se tornou adulta, 4 guardas vieram para a capital real para a comemoração, e também havia presentes dos reinos de Down, Wolfheart e Everwinter. Até mesmo as Ilhas Fiordes enviaram um representante. Timothy e Garcia ficaram com muitos ciúmes e queriam ensinar uma lição a Tilly para mostrar que ela não era a filha favorita do pai. Naquela época, Roland estava com medo e não participou. Ele não sabe exatamente o que Timothy fez, mas como resultado, os filhotes de urso do reino de Wolfheart foram de alguma forma envenenados, e esse havia sido o presente favorito de Tilly. Surpreendentemente, Roland encontrou um pouco de felicidade no coração do quarto príncipe naquele momento. Isso só fortaleceu sua crença de que ele era considerado o lixo da família real. Além de assassinatos e furtos, o príncipe Roland havia feito muitas coisas ruins. Anna pergunta se o presente será um urso. Roland confirma, e explica que como era o irmão dela, ele quer dar um presente único, e em momentos como esses, ainda precisa de suporte técnico para executar suas ideias. Alguns dias depois, Tilly ouve alguém batendo à porta e, ao abri-la, fica surpresa ao ver Roland. Ela pergunta o que ele está fazendo ali. Roland responde que hoje é o aniversário dela e que ele planeja fazer uma festa no castelo. Antes disso, no entanto, ele tem um presente para ela. Tilly fica surpresa e pergunta se é isso que ele está carregando. Roland confirma que é um presente, embora um pouco grande, mas promete que é muito especial, e é mais pesado do que ele pensava. Tilly menciona que ele nunca lhe deu um presente antes. Roland,
sem jeito, admite que deu uma caneta quando ela nasceu, mas não era nada valioso. Tilly explica que isso é uma tradição da realeza de Grycastle e pergunta se pode abrir o presente. Roland concorda, e Tilly levanta a tampa e a joga para longe. Ao ver o presente, ela pergunta o que é aquilo. Roland responde que é um urso. Tilly, curiosa, pergunta que tipo de urso é aquele e observa que ele é muito macio. Roland pensa que o pelo foi especialmente coberto pela habilidade de Soraya, tornando-o igual ao dos filhotes de lobo do norte, com a adição de um pouco de seda. O design foi inspirado nos pandas, um animal que sobreviveu por milênios devido à sua fofura e até foi usado como presente diplomático. Tilly, um pouco envergonhada, diz que nunca viu esse tipo de urso e que a cor dele é bem diferente. Roland pergunta se ela não gostou, e ela esclarece que não era isso que queria dizer. Roland explica que o nome dele é Panda e que é um animal muito amado. Tilly pergunta se isso era do mundo dele, e Roland confirma, e diz que não é apenas para segurar, e ela deveria olhar o pescoço dele. Ao puxar o interruptor, os olhos do panda brilham e suas mãos se levantam, fazendo Tilly cair de surpresa. Roland levanta o urso e explica que colocou algumas engrenagens no corpo dele com mini-geradores nas pernas. A energia para o urso vem do motor do amanhecer N-Graus que ele inventou, e ele pode ser usado por 3 ou 4 meses se for usado com frequência. Mesmo se ela voltar para a Ilha Adormecida, o panda poderá acompanhá-la por bastante tempo. Basta desligar o interruptor e ele parará. Roland espera que ela goste do presente. Tilly pergunta por que ele quis dar isso a ela, e Roland a lembra do que aconteceu em seu aniversário há 18 anos. Tilly pergunta se foi ele quem fez aquilo, e Roland explica que não foi ele, mas Garcia e Timothy. No entanto, ele sente que também precisa assumir a responsabilidade, pois se tivesse contado ao pai, aquilo não teria acontecido. Tilly comenta que eles também teriam dado uma surra nele, então é compreensível. Além disso, ela pensou que o espaço extra em sua mente era apenas para conhecimento, mas parece que não é só isso. Ela pergunta se há mais coisas novas como o urso. Roland concorda e menciona que há várias coisas, e ele vai falar mais sobre isso quando tiver a chance. Ao fundo, Andrea diz que também quer dar um presente para a senhorita Tilly, e Cinzas deve sair. Cinzas responde que chegou primeiro. Tilly menciona que é Andrea e Cinzas. Roland dá risada e aconselha que muitas coisas ruins aconteceram no passado, mas o passado é passado, e eles não deveriam se apegar a memórias ruins. Não importa o que aconteça, seja com ela, ele, a vila fronteiriça ou a ilha adormecida, eles não devem ficar presos a lembranças ruins. Roland assegura a Tilly que se ela tiver algum problema, pode falar com ele, pois ele será sempre seu irmão. Ele deseja um feliz aniversário. Enquanto André e Cinzas continuam brigando para ver quem chegou primeiro, Roland abre a porta e pede para pararem de brigar, afirmando que ele foi o primeiro a chegar, deixando as duas de boca aberta. Na vila da fronteira, Otto vagava pelas ruas desanimado, com as palavras de André ainda persistentes em sua mente. A dama da família que morreu há 5 anos, e isso era exatamente o que o pai dela queria. Otto pensa que já se passaram 2 dias, excluindo os dormitórios do exército, ele já percorreu toda a cidade. O resto do tempo, ele passou no mercado, esperando ver velas novamente, mas no final não conseguiu encontrá-las. No entanto, ele não esqueceu o propósito de sua viagem, as máquinas negras operando nas minas, a grande torre ao lado do rio da Água Vermelha que fornece água para todas as casas dos moradores. Tudo nessa pequena cidade é incrível, então ele só pode anotar isso e investigar lentamente quando voltar. Um policial se aproxima e pergunta se ele é o Olho Prateado. Otto confirma e pergunta qual é o problema. O policial diz que, de acordo com as denúncias que receberam, suspeitam que ele esteja espionando-os. Portanto, ele deve colocar as mãos para trás agora e seguir as instruções. Se houver qualquer tipo de resistência, eles não podem garantir sua segurança. Otto tenta explicar que ele é um nobre da família Louchi da cidade de Glow, um nobre do reino de Dal, e não é um espião. Antes de terminar de falar, ele recebe um soco no estômago, o que o faz cuspir. O policial diz que ele se apresentou como mercador alguns dias atrás e que eles o avisaram para não resistir, mas ele insistiu. Otto tenta explicar novamente que ele é um nobre e que seus documentos estavam na bolsa. O policial responde que ele deve guardar suas desculpas para Vossa Alteza, e que, se estiver sendo honesto, pode sobreviver. Um tempo depois, Roland diz que leu algumas das anotações de Otto, e algumas delas estavam bem detalhadas. Portanto, não é surpreendente que tenham o confundido com um espião. Além disso, o povo local não sabia de onde Otto era, então denunciaram em massa, já que foi ele quem ordenou que fizessem isso. O processo foi um pouco brutal,
mas eles não podem hesitar, pois, como Otto sabe, algumas pessoas podem tirar uma arma do bolso e resistir a qualquer momento. Desde o início do inverno, 2 policiais foram feridos enquanto faziam seu trabalho, e isso acontece 1 ou 2 vezes por mês, provavelmente porque Timothy está entediado nesse inverno sem fim. Otto diz que ele fez a coisa certa pelo bem de seu povo, mas isso pode ferir pessoas inocentes, e a maioria delas provavelmente não tem documentos para provar suas identidades como ele fez. Roland diz que Otto não precisa se preocupar com isso, pois coletar evidências é trabalho do departamento judiciário, e é irrelevante ter identificação. Eles têm todos os meios necessários para proteger pessoas inocentes. Em outras palavras, nunca puniriam um homem bom nem deixariam alguém ruim sair impune. Rouxinol Invisível concorda. Otto pensa que, mesmo que o príncipe Roland tenha o mesmo cabelo cinza de Timothy, haja certa semelhança em suas aparências, eles são pessoas completamente diferentes. Então ele menciona sobre um boato e pergunta se Vossa Alteza vai mesmo destronar Timothy. Roland pergunta se o boato dizia que o reinado de Timothy estava por um fio e continua dizendo que Timothy não deveria ser o novo rei. A fim de usurpar o trono, ele assassinou seu pai, culpou seu irmão mais velho e expulsou Garcia de Graicastre. Toda a região sul foi destruída na guerra, e o povo se tornou indigente e desabrigado. Todos esses crimes são de responsabilidade dele. A única maneira de restaurar a prosperidade de Graicastre é derrubando-o. Ouvindo essas palavras, Otto fica surpreso e pensa que Roland Wimbledon é muito mais ativo do que Timothy. Pelo menos a vontade de lutar de Timothy não é tão forte assim, e parece que houve uma reviravolta nos status. Neste momento, Otto limpa a garganta e diz, então, como um vizinho amigável, o reino de Dawn espera que o reino de Graicastle possa em breve recuperar a paz, e veio aqui neste momento para trazer o acordo de aliança de Dega Moia, o rei do amanhecer. Roland pergunta onde está o rei, e Otto explica que, para evitar que a mensagem fosse vazada, o rei não veio pessoalmente, mas concedeu a Otto o direito de assinar o acordo em seu nome. Se os 2 países puderem se ajudar, poderão manter a igreja em xeque e evitar seguir o mesmo caminho que o reino de Everwinter e Wolfhart. Roland pergunta se é só isso, e Otto pede esclarecimentos. Roland diz que o plano pode não dar certo, pois a vontade da igreja de anexar os 4 reinos é muito mais forte do que Otto pensa. Parece que Otto não está ciente da verdadeira ambição da igreja. Roland então diz que vai compartilhar todas as informações que eles têm, e espera que Otto leve essa mensagem de volta ao reino de Dawn, para que o rei possa reexaminar a aliança. Para derrotar a igreja, eles precisam não apenas de uma forte defesa, mas também de um poderoso ataque. Otto menciona tudo o que está nas folhas, incluindo guerreiros criados pela igreja, bruxas secretas de combate e bruxas puras, bem como o propósito da igreja de eliminar os 4 reinos a todo custo e preparar-se para o dia da guerra. Ele diz que isso é demais para ele decidir sozinho e que precisa relatar essas informações ao seu rei primeiro. Roland concorda e ressalta que o tempo deles está se esgotando. É uma questão de vida ou morte para ambos os reinos, e eles precisam agir com cuidado, mas sem esquecer que o tempo é precioso. No castelo, enquanto Andréia observava a vila da janela, Xavier ao fundo pergunta se ela não vai até o cais, pois ouviu dizer que Otto vai sair de barco, e como amiga de infância, ela deveria desejar a ele uma boa viagem. Andréia responde que preferiria que ele ficasse ali. Xavier comenta que Cinzas disse que ele nunca parou de pensar nela, mas Andréia pede para Xavier não dar ouvidos ao que Cinzas diz. Ela também menciona que Cinzas até elogiou Otto na frente da senhorita Tilly. Xavier entende, enquanto Andréia pensa em alguns momentos atrás. Roland pergunta a Andréia se ela viu Otto e menciona que Otto sabia que ela estava no castelo. Antes de partir, Otto pediu a Roland que cuidasse dela, mesmo que devesse ter pedido isso a Tilly, e ele aceitou o pedido. Xavier espirra, e Andréia sugere que ela volte para dentro se estiver com frio, mas Xavier diz que está tudo bem e que vai esperar ali mesmo. Ela menciona que, se pegar um resfriado, a senhorita Lírio a curará, e então ela poderá tirar 2 dias de folga para ter mais tempo para jogar baralho. Andréia concorda com isso. Xavier comenta que aquele é o sinal de partida, e Andréia pensa que isso é bom. O tempo irá dispersar a atenção, e esquecer será melhor para todos. Seja Otto ou Ouro, eles podem se casar com mulheres mais adequadas ao status de suas famílias, tornando esse relacionamento inútil. Portanto, evitar isso é a melhor escolha, mesmo que signifique um adeus a um velho amigo. Em outro momento, Roland entra na cabana onde as meninas estão trabalhando. Elas o cumprimentam, e Roland pergunta o que estão fazendo. Ana explica que fez um novo cano e um sistema de travamento de acordo com seus desenhos. Roland comenta que as mãos de Ana ainda são as mais quentes.
Ana então explica que encontrou algumas coisas nos desenhos que não faziam sentido e fez algumas melhorias. Roland elogia Ana, dizendo que ela é incrível e pode fazer como preferir. Ele pensa que os desenhos das armas foram feitos com base em princípios, então é normal que tenham erros e precisem de aprimoramentos. Além disso, as habilidades de aprendizado e compreensão de Ana são muito maiores do que as dele, e um dia o entendimento dela pode superá-lo. Ana chama por Roland e se abaixa. Ele se pergunta se ela está esperando algum elogio por isso. Ana pergunta se há algo novo para testar, e Roland confirma, perguntando a Lúcia como está indo a separação dos minérios da mina. Lúcia responde que está quase terminando e mostra os resultados, mas acha que vai demorar para testar as misturas, pois há muitos elementos individuais. Roland elogia o trabalho de Lúcia, mencionando que ela melhorou a qualidade do cilindro de aço ao reduzir o carbono e remover impurezas. Agora, todos os elementos da mina do norte podem ser usados. Ele pergunta onde está o minério do 21º teste, e Lúcia começa a procurar e o mostra. Roland observa que isso se parece com a pedra negra que foi enviada ao seu escritório. Ele a deu aos alquimistas e acabou esquecendo-se dela, então nunca pensou que veria algo assim novamente. Roland pergunta a Ana se ela pode processar isso em um metal extremamente fino. Roland explica que o que ele pretende fazer o tungstênio e pensa em transformá-lo em fio, cobri-lo com uma camada protetora e colocá-lo em uma lâmpada de vidro. Sendo essa parte principal da lâmpada elétrica já está completa, mas ainda há 2 passos importantes a serem realizados para fazer uma lâmpada estável. O primeiro passo é isolar o interior da lâmpada, impedindo que os conteúdos dentro reajam com o oxigênio. O segundo passo é isolar completamente a lâmpada para que o ar não entre. Ele sabe que apenas as bruxas têm a capacidade de realizar esses 2 passos com sucesso. Agatha pergunta se isso vai demorar muito, pois está ocupada, e Roland continua a explicar a importância do isolamento da lâmpada devido à reatividade do filamento em altas temperaturas, o que poderia levar à oxidação e ao derretimento. Ele planeja encher a lâmpada com gases inertes, como nitrogênio puro, que é uma excelente escolha. Soraya expressa empolgação em selar a lâmpada. Roland reflete que, antes, via a lâmpada como algo ultrapassado, mas agora percebe que ela representa a parte mais avançada da cidade. Ele conclui com entusiasmo que agora é hora de fazer a luz. Carter pergunta o que Roland está fazendo e por que os chamou a essa hora. Barov pergunta a Machado se ele não está com frio, e Machado responde que os homens de verdade não têm medo do vento e da neve. Tilly pergunta se eles receberão pão de sorvete se acertarem dessa vez. André expressa seu interesse em participar, mesmo que não saiba exatamente o que é. Meg diz que é uma bola de vidro. Nana sugere que seja um equipamento médico. Relâmpago pensa que possa ser uma arma de choque para matar demônios eletrificados. Em seguida, Roland limpa a garganta e ativa o equipamento, gerando uma enorme luz. Ele explica que essa é a luz elétrica, que não falha e não se apaga no frio, ao contrário de velas ou fogueiras. Ele compartilha sua visão de que, no futuro, todas as casas na cidade da fronteira terão esse tipo de iluminação. Os subordinados de Roland ficam surpresos e entusiasmados com a novidade. Scrum menciona que a eficiência da escola durante a noite melhorará significativamente com a luz elétrica. Ana sugere que, com a Aurora número 1, uma sessão pode ser melhor do que 6. Lírio elogia o trabalho de Lua na criação da lâmpada. Lua diz que não ficaria feliz se não fosse elogiada por uma traidora. Roland, por sua vez, reflete que finalmente conseguiu trazer eletricidade para esse mundo, o que é um avanço significativo. E assim acabamos a parte 52. Quem puder deixa um like e um comentário, e se gostou do vídeo aproveita e se inscreva, para não perder os próximos resumos. Até o próximo vídeo.